Quarta palestra. Calvinismo e ciência. Introdução. Em minha quarta palestra, permitam-me chamar sua atenção para o vínculo entre calvinismo e ciência. Certamente não há fim de exaurir um assunto de tal importância numa única palestra. Submeto à sua atenciosa consideração apenas 4 pontos. Primeiro, que o calvinismo encorajou, e não poderia fazer outra coisa senão encorajar, o amor pela ciência. Segundo, que ele restaurou para a ciência seu domínio. Terceiro, que ele libertou a ciência de laços artificiais. E quarto, de que maneira ele procurou e encontrou uma solução para o inevitável conflito científico. O calvinismo encorajou o amor pela ciência. Um incidente histórico, o cerco de Leyden. Para começar então, encontra-se escondido no calvinismo um impulso, uma inclinação, um incentivo para a investigação científica. É um fato que a ciência tem sido encorajada por ele, e que seu princípio exige o espírito científico. Uma gloriosa página da história do calvinismo pode ser suficiente para provar isto, antes de entrarmos mais plenamente na discussão quanto ao incentivo à investigação científica encontrado no calvinismo como tal. A página da história do calvinismo, ou vamos dizer melhor da humanidade, incomparável em sua beleza a qual me refiro, é o cerco a Leyden, mais de 300 anos atrás. Este cerco a Leyden foi, de fato, uma luta entre Alva e o príncipe William sobre o curso futuro da história do mundo, e o resultado foi que, ao fim, Alva teve de retirar-se e William silencioso estava habilitado a desfraldar a bandeira da liberdade sobre a Europa. Leyden, defendida quase que exclusivamente por seus próprios cidadãos, participou de uma batalha contra as melhores tropas do que naquele tempo era considerado o exército mais preciso do mundo. 3 meses após o início do cerco, o suprimento de alimento esgotou-se. Uma fome terrível começou a alastrar-se. Aparentemente condenados, os cidadãos foram levados a viver às custas de cachorros e ratos. Esta fome sombria logo foi seguida pela peste negra ou a peste bubônica, que causou a morte de 1/3 dos habitantes. Os espanhóis ofereceram paz e perdão ao povo agonizante, mas Leyden, lembrando-se da má-fé do inimigo no tratamento para com Naarden e Haarlem, respondeu corajosamente com orgulho: se necessário for, estamos prontos a consumir nossos braços esquerdos, e com nossos braços direitos defender nossas esposas, nossa liberdade e nossa religião contra vós, ó tirano. Assim eles perseveraram. Pacientemente esperaram pela vinda do príncipe de Orange para levantar o cerco, e mais, o príncipe teve de esperar por Deus. Os diques da província da Holanda transbordaram, a região que rodeia Leyden foi inundada, uma esquadra preparou-se para ir às pressas ajudar Leyden, mas o vento fez as águas recuarem impedindo a esquadra de passar os pequenos lagos rasos. Deus provou seu povo dolorosamente. Finalmente, contudo, em 1º de outubro, o vento voltou para o oeste, e, forçando as águas para cima, possibilitou à esquadra alcançar a cidade sitiada. Então os espanhóis fugiram às pressas para escapar da maré crescente. No 3º dia de outubro a esquadra entrou no porto de Leyden, e sendo levantado o cerco, a Holanda e a Europa foram salvas. A população, todos exceto os levados pela fome à morte, mal podiam se arrastar, todavia todos, sem exceção, andaram como puderam para a casa de oração. Ali, todos caíram sobre seus joelhos e deram graças a Deus. Mas quando tentaram pronunciar sua gratidão em salmos de louvor, estavam quase sem voz, pois não havia mais forças neles, e os sons de seus cânticos desvaneceram-se em grato suspiro e pranto. O relacionamento do incidente com ciência. Vejam o que chamo de uma página gloriosa na história da liberdade, escrita com sangue, e se vocês agora me perguntarem, o que tem isto a ver com a ciência? Eis aqui a resposta: em reconhecimento a tal coragem patriótica, os estados da Holanda não presentearam Leyden com um punhado de ordens cavalheirescas, ou com ouro, ou com honra, mas com uma escola de ciência, a Universidade de Leyden, famosa em todo o mundo. A Alemanha não é ultrapassada por ninguém no orgulho de sua glória científica, e todavia ninguém menos do que Niebuhr testemunhou:
que a Câmara do Conselho Administrativo da Universidade de Leiden é o mais memorável saguão de ciência. Os eruditos mais competentes foram persuadidos a ocupar as cadeiras amplamente dotadas. Scaliger foi transportado da França num navio de guerra. Salmasius veio a Leiden sob proteção de todo um esquadrão. Porque eu daria a vocês a longa lista de nomes dos príncipes da ciência, dos gigantes na erudição, que encheram Leiden com o brilho de sua reputação, ou falaria a vocês como este amor pela ciência, saindo de Leiden, impregnou a nação toda? Vocês conhecem os Lipsius, os Insterus, os Boeraves. Vocês sabem que o telescópio, o microscópio e o termômetro foram inventados na Holanda, e assim a ciência empírica, digna de seu nome, tornou-se possível. É um fato inegável que a Holanda calvinista tinha amor pela ciência e a encorajava. Mas, sem dúvida, a prova mais evidente, mais convincente, é encontrada no estabelecimento da Universidade de Leiden. Receber como a mais alta recompensa uma universidade de ciência numa ocasião quando, através de uma luta terrível, por seu heroísmo o curso da história do mundo foi mudado, somente é concebível entre um povo em cujo próprio princípio de vida está envolvido o amor pela ciência. O motivo mais forte do calvinismo para o amor à ciência, a doutrina da predestinação. Agora abordarei o princípio em si mesmo. Pois não é suficiente estar familiarizado com o fato, também devo mostrar a vocês por que é que o calvinismo não pode fazer outra coisa senão encorajar o amor pela ciência. E não penso causar estranheza quando aponto para o dogma calvinista da predestinação como o motivo mais forte, naqueles dias, para o cultivo da ciência num sentido mais elevado. Mas, a fim de evitar equívoco, deixem-me primeiro explicar o que o termo ciência significa aqui. Esclarecendo o conceito de ciência. Falo da ciência humana como um todo, não do que é chamado entre vocês ciências, ou como os franceses o expressam, ciências exatas. Especialmente, nego que o simples empirismo em si mesmo sempre seja perfeita ciência. Mesmo o microscópico mais preciso, o alcance mais distante da investigação telescópica não é nada senão percepção com olhos reforçados. Isto é transformado em ciência quando vocês descobrem nos fenômenos específicos, percebidos pelo empirismo, uma lei universal, e com isso alcançam o pensamento que governa toda a constelação dos fenômenos. Desta forma originam-se as ciências especiais, mas mesmo nelas a mente humana não pode concordar. O tema das diversas ciências deve ser agrupado sob um título e conduzido sob a influência de um princípio por meio de teorias ou hipóteses, e finalmente a sistemática, como a rainha das ciências, sai de sua tenda para organizar todos os diferentes resultados em um todo orgânico. É verdade, eu sei, que a sublime palavra ignorabimus de Du Bois-Reymond tem sido usada por muitos para fazer parecer possível que nossa sede pela ciência no sentido mais elevado jamais será saciada, e que o agustinianismo, puxando uma cortina sobre o pano de fundo e por cima dos abismos da vida, está satisfeito com o estudo dos fenômenos das diversas ciências. Porém, algum tempo antes, a mente humana começou a fazer sua vingança sobre este vandalismo espiritual. A questão acerca da origem, conexão e destino de tudo que existe não pode ser suprimida, e o veni, vidi, vici, necessário à teoria da evolução ocupou com toda a velocidade a base em todos os círculos hostis à palavra de Deus e especialmente entre nossos naturalistas. É uma prova convincente do quanto nós necessitamos de unidade de conceito. O conceito do decreto de Deus, continuidade e estabilidade. Como podemos provar que o amor pela ciência neste sentido mais elevado, que visa a unidade em nosso conhecimento do cosmos todo, é efetivamente assegurado por meio de nossa fé calvinista na predestinação de Deus? Se vocês desejam entender isto, devem voltar da predestinação para o decreto de Deus em geral. Esta não é uma questão de escolha, pelo contrário, deve ser feito. Crer na predestinação nada mais é do que a penetração do decreto de Deus em suas próprias vidas pessoais, ou, se vocês preferirem, o heroísmo pessoal para aplicar a soberania da vontade decretiva de Deus às suas próprias existências.
Isto significa que não estamos satisfeitos com uma simples profissão de palavras, mas que estamos dispostos a defender nossa confissão tanto em relação a esta vida como em relação à vida por vir. É uma prova de honestidade, firmeza inabalável e solidez em nossa expressão concernente à unidade da vontade de Deus, e a certeza de suas operações. É uma ação de grande coragem porque traz vocês sob a suspeita de arrogância. Mas se vocês prosseguem agora para o decreto de Deus, o que mais a predestinação de Deus significa senão a certeza de que a existência e o curso de todas as coisas, e de todo o cosmos, em vez de ser um brinquedo do capricho ou do acaso, obedece à lei e à ordem, e que existe ali uma vontade firme que põe em prática seus desígnios na natureza e na história. Então, vocês não concordam comigo que isto força sobre nossas mentes a concepção indissolúvel de uma unidade toda compreensível, e a aceitação de um princípio pelo qual tudo é governado? Força sobre nós o reconhecimento de algo que é geral, escondido e todavia expresso naquilo que é especial. Além disso, força sobre nós a confissão de que deve haver estabilidade e regularidade governando sobre tudo. Deste modo vocês reconhecem que o cosmos, em vez de ser um monte de pedras livremente arranjadas às pressas, ao contrário, apresenta à nossa mente uma construção monumental erigida num estilo severamente consistente. Se vocês abandonam este ponto de vista, então é incerto o que irá acontecer em algum momento, que curso as coisas podem tomar, o que a cada manhã e noite pode ter reservado para vocês, sua família, seu país, o mundo em geral. Então a vontade caprichosa do homem é a principal referência. Cada homem pode escolher e agir a cada momento de uma certa forma, mas é também possível que possa fazer exatamente o contrário. Se isto fosse assim, vocês não poderiam confiar em nada. Não há conexão, nem desenvolvimento, nem continuidade, uma crônica, mas não uma história. E agora digam-me, o que é feito da ciência sob tais condições? Vocês ainda podem falar de estudo da natureza, mas o estudo da vida humana tornou-se ambíguo e incerto. Nada exceto fatos nos podem então ser averiguados historicamente, conexões e planos não têm mais um lugar na história. A história desaparece. Unidade e estabilidade na raça humana. Nem por um momento eu proponho entrar, exatamente agora, numa discussão acerca do livre-arbítrio do homem. Não temos tempo para isso. Mas com relação à antítese entre a unidade e estabilidade do decreto de Deus que o calvinismo professa, e a superficialidade e frouxidão que os arminianos preferiram, é um fato que o desenvolvimento mais completo da ciência em nossa época quase unanimemente tem decidido em favor do calvinismo. Os sistemas dos grandes filósofos modernos são, quase unanimemente, em favor da unidade e estabilidade. A History of the Civilization in England de Buckley foi bem-sucedida em provar a ordem estável das coisas na vida humana com força demonstrativa surpreendente, quase matemática. Lombroso e toda a sua escola de criminalistas declaram-se publicamente quanto a esta questão como andando sobre linhas calvinistas. O cosmo, um princípio, um plano fixado, Deus, a causa. E as hipóteses mais recentes, sobre as leis de hereditariedade e variação, as quais controlam toda a organização da natureza e não admitem exceção no campo da vida humana, já têm sido aceitas por todos os evolucionistas como o credo comum. Embora eu me abstenha no momento de qualquer crítica quer destes sistemas filosóficos quer destas hipóteses naturalistas, simplesmente ao menos está claramente demonstrado por eles que todo o desenvolvimento da ciência em nosso tempo pressupõe um cosmos que não se torna vítima dos caprichos do acaso, mas que existe e desenvolve-se de um princípio, segundo uma ordem estável, visando um plano fixado. Esta é uma reivindicação que está, como claramente aparece, diametralmente oposta ao arminianismo e em completa harmonia com a fé calvinista de que há uma vontade suprema em Deus, a causa de todas as coisas existentes, sujeitando-as a ordenanças fixadas e dirigindo-as a um plano pré-estabelecido.
Os calvinistas nunca pensaram que o conceito sobre o cosmos coloca a predestinação de Deus como um agregado de decretos livremente combinados, mas eles sempre sustentaram que o conjunto formou um programa orgânico da criação toda e da história toda. E assim, como um calvinista considera o decreto de Deus como o fundamento e a origem das leis naturais, do mesmo modo também encontra nele o firme fundamento e a origem de toda lei moral e espiritual, ambas, as leis naturais bem como as leis espirituais, formam juntas uma ordem superior que existe segundo o mandato de Deus e por isso o conselho de Deus será completado na consumação de seu plano eterno, todo abrangente. Fé em unidade, estabilidade e ordem. Fé numa unidade, estabilidade e ordem de coisas como esta, pessoalmente como predestinação, cosmicamente como o conselho do decreto de Deus, não poderia senão despertar aos brados e vigorosamente encorajar o amor pela ciência. Sem uma profunda convicção desta unidade, estabilidade e ordem, a ciência é incapaz de ir além de meras conjecturas. Somente quando há fé na conexão orgânica do universo, haverá também a possibilidade para a ciência subir da investigação empírica dos fenômenos especiais para o geral, e do geral para a lei que governa acima dele, e desta lei para o princípio que domina sobre tudo. Os dados, que são absolutamente indispensáveis para toda a ciência superior, estão à mão somente sob esta suposição. Lembre-se do fato de que naqueles dias, quando o calvinismo abria para si um caminho na vida, o cambaleante semi-pelagianismo tinha embotado esta convicção de unidade, estabilidade e ordem a tal ponto que até mesmo Tomás de Aquino perderá uma grande parcela de sua influência, enquanto que os escotistas, os místicos e os epicureus disputavam uns com os outros em seus esforços para privar a mente humana de seu curso estável. E quem é que não perceba que um impulso inteiramente novo para empreender investigações científicas se originou do calvinismo recém-nascido, que com um poderoso controle trouxe ordem ao caos, colocando sob disciplina uma licenciosidade espiritual tão perigosa, pondo um fim a esta hesitação entre duas ou mais opiniões, e mostrando-nos em vez de neblinas subindo e descendo, o quadro de um rio da montanha, com fortes corredeiras, traçando seu curso através de um bem regulado leito para um oceano que espera para recebê-lo. O calvinismo mantém firme sua cosmovisão. O calvinismo passou por muitas lutas ferozes, por causa de seu apego ao conselho do decreto de Deus. Muitas vezes pareceu que estava à beira da destruição. O calvinismo foi ultrajado e caluniado por causa disso, e quando se recusou a excluir até mesmo nossa ação pecaminosa do plano de Deus, porque sem isso o programa de ordem do mundo novamente seria rasgado em pedaços, nossos oponentes não evitaram acusar-nos de fazer de Deus o autor do pecado. Eles não sabiam o que faziam. Em meio a mais e boas notícias, o calvinismo mantém firmemente sua confissão. Não tem permitido a si mesmo ser privado, pelo escárnio e desprezo, da firme convicção de que toda a nossa vida deve estar sob a influência da unidade, solidez e ordem estabelecidas pelo próprio Deus. Isto é responsável por sua necessidade de unidade de discernimento, firmeza de conhecimento, ordem em sua cosmovisão encorajado entre nós, até mesmo nos círculos distantes do povo comum, e esta evidente necessidade é a razão pela qual uma sede por conhecimento foi estimulada, a qual, naqueles dias, em parte alguma foi satisfeita numa medida mais abundante do que nos países calvinistas. Isto explica por que é que nos escritos daqueles dias vocês encontram uma determinação, uma energia de pensamento, uma concepção de vida compreensiva como estes. Eu até mesmo me aventuro a dizer, que nas memórias de mulheres nobres daquele século e na correspondência do analfabeto, é evidente uma unidade de cosmovisão e de concepção de vida, que imprimiu uma marca científica sobre toda a sua existência. Intimamente ligado a isto também está o fato que nunca favoreceram a assim chamada primazia da vontade. Eles exigiram, em sua vida prática, o freio de uma consciência clara, e nesta consciência a liderança não poderia ser confiada ao humor ou ao capricho, à fantasia ou ao acaso, mas somente à majestade do mais elevado princípio, no qual eles encontraram a explicação de sua existência e ao qual toda a sua vida foi consagrada. O calvinismo restaurou a ciência ao seu domínio. Deixo agora meu primeiro ponto,
de que o calvinismo encorajou o amor pela ciência, a fim de prosseguir para o segundo, de que o calvinismo restaurou para a ciência seu domínio. A ciência, escondida na Idade Média. Quero dizer que ciência cósmica originou-se no mundo greco-romano, que na Idade Média o cosmos desapareceu atrás do horizonte para atrair a atenção de todas as visões distantes da vida futura, e que foi o calvinismo que, sem perder a visão do espiritual, conduziu a uma reabilitação das ciências cósmicas. Se fossemos forçados a escolher entre a bela inclinação cósmica dos gregos com sua cegueira das coisas eternas, e a Idade Média com sua cegueira das coisas cósmicas, mas com seu amor místico por Cristo, certamente, então, cada filho de Deus em seu leito de morte ofereceria a vitória a Bernardo de Claraval e a Tomás de Aquino em vez de Heráclito e Aristóteles. O peregrino que vagueia pelo mundo sem inquietar-se acerca de sua preservação e destino, apresenta-nos uma figura mais ideal do que o grego mundano que procurava a religião na adoração de Vênus, ou Baco, e que se satisfazia no culto a heróis, degradava sua honra como homem na veneração de prostitutas, e finalmente afundava-se em pederastia mais baixa do que os bárbaros. Por isso, deve ser completamente entendido que de modo algum superestima o mundo clássico em depreciação do esplendor celestial que brilhou através de toda a neblina da Idade Média. Mas apesar de tudo isso, afirmo e sustento que um único Aristóteles conhecia mais do cosmos do que todos os pais da Igreja juntos, que melhor ciência cósmica prosperou sob o domínio do islamismo do que nas catedrais e escolas monásticas da Europa, que a recuperação dos escritos de Aristóteles foi o primeiro incentivo para a renovação do estudo antes deficiente, e que somente o calvinismo, por meio deste princípio dominante que constantemente impele-nos a voltar da cruz para a criação, e não menos por meio de sua doutrina da graça comum, novamente abriu para a ciência o vasto campo do cosmos, agora iluminada pelo sol da justiça, de quem as Escrituras testificam que nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Vamos, então, fazer uma pausa para considerar primeiro o princípio geral do calvinismo e posteriormente o dogma da graça comum. A religião cristã não deve negligenciar a criação. Todos concordam que a religião cristã é substancialmente soteriológica. O que devo fazer para ser salvo? Continua sendo a pergunta do inquiridor ansioso através de todos os tempos, a qual uma resposta, acima de tudo mais, deve ser dada. Esta questão é ininteligível para aqueles que se recusam a ver o tempo à luz da eternidade, e que estão acostumados a pensar sobre esta terra sem conexão orgânica e moral com a vida por vir. Mas certamente, onde quer que dois elementos apareçam, como neste caso o pecador e o santo, o temporal e o eterno, a vida terrena e a celestial, sempre há o perigo de perder-se a visão de sua conexão e de falsificar ambos pelo erro ou pela unilateralidade. Deve ser confessado que a cristandade não escapa desse erro. Uma concepção dualista da regeneração foi a causa dessa ruptura entre a vida da natureza e a vida da graça. Por causa de sua contemplação tão intensa das coisas celestiais, ela tem negligenciado dar a devida atenção ao mundo da criação de Deus. Ela, por causa de seu amor exclusivo pelas coisas eternas, tem sido tímida no cumprimento de seus deveres temporais. Tem negligenciado o cuidado do corpo porque tem cuidado exclusivamente da alma. E esta concepção unilateral, inarmônica, ao longo do tempo tem levado muitas seitas a uma adoração mística de Cristo somente, à exclusão de Deus o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Cristo foi concebido exclusivamente como Salvador, e seu significado cosmológico foi perdido de vista. As Escrituras não apoiam uma visão dualista da vida. Esse dualismo, contudo, de modo algum é sustentado pelas Santas Escrituras. Quando João está descrevendo o Salvador, primeiro nos fala que Cristo é a palavra eterna, por quem todas as coisas são feitas, e que é a vida dos homens. Paulo também testifica que todas as coisas foram criadas por Cristo e subsistem por meio dele, e mais, que o objetivo da obra de redenção não está limitado à salvação de pecadores individuais, mas estende-se à redenção do mundo, e à reunião orgânica de todas as coisas no céu e na terra debaixo de Cristo como seu cabeça original.
O próprio Cristo não fala apenas da regeneração da terra, mas também de uma regeneração do cosmos, Mateus 19:28. Paulo declara: toda a criação geme esperando pela redenção do cativeiro para a glória dos filhos de Deus. E quando João, em Patmos, escutou os hinos dos querubins e do Redentor, toda a honra, louvor e ação de graças foram dadas ao Deus, que criou o céu e a terra. O Apocalipse retorna ao ponto de partida de Gênesis 1h01. No princípio criou Deus os céus e a terra. De acordo com isto, o resultado final do futuro, prenunciado nas Santas Escrituras, não é a existência meramente espiritual de almas salvas, mas a restauração do cosmos inteiro, quando Deus será tudo em todos debaixo do céu e terra renovados. Este significado amplo, compreensível e cósmico do Evangelho foi novamente entendido por Calvino, compreendido não como o resultado de um processo dialético, mas da profunda impressão da majestade de Deus, que moldou sua vida pessoal. A salvação não é antagônica à glória de Deus na criação. Certamente nossa salvação é de valor substancial, mas não pode ser comparada com o valor muito maior da glória de nosso Deus, que tem revelado sua majestade em sua maravilhosa criação. Esta criação é seu trabalho manual, e sendo desfigurada pelo pecado o caminho estava aberto, é verdade, para uma revelação ainda mais gloriosa em sua restauração. Todavia, a restauração é e sempre será a salvação daquilo que foi primeiro criado, a teodiceia do trabalho manual original de nosso Deus. A mediação de Cristo é e sempre será o estribilho do grande hino das línguas dos homens e das vozes dos anjos, mas mesmo esta mediação tem por seu objetivo final a glória do Pai, e não importa quão grande possa ser o esplendor do reino de Cristo, ele finalmente se renderá ao Deus e Pai. Ele ainda é nosso advogado junto ao Pai, mas a hora está chegando quando sua oração por nós cessará, porque saberemos naquele dia que o Pai nos ama. Com isso, certamente, o calvinismo coloca um fim de uma vez por todas no desrespeito pelo mundo, na negligência do temporal e na depreciação das coisas cósmicas. A vida cósmica recobrou seu valor não às custas das coisas eternas, mas em virtude de sua qualidade como trabalho manual de Deus e como uma revelação dos atributos de Deus. A história demonstra a visão calvinista integral. 2 fatos são suficientes para impressionar vocês com a veracidade disto. Durante a terrível peste bubônica que certa vez devastou Milão, o amor heróico do cardeal Borromeu distinguiu-se brilhantemente na coragem que ele manifestou em suas ministrações aos moribundos, mas durante a peste bubônica, que no século XVI atormentou Genebra, Calvino agiu melhor e mais sabiamente, pois não apenas cuidou incessantemente das necessidades espirituais dos doentes, mas ao mesmo tempo introduziu medidas higiênicas até então incomparáveis, pelas quais as ruínas da praga foram interrompidas. O segundo fato para o qual chamo sua atenção não é menos notável. O pregador calvinista Peter Plancius de Amsterdã era um pregador eloquente, um pastor incomparável em sua consagração à sua obra, o primeiro na luta eclesiástica de seus dias, mas ao mesmo tempo foi oráculo dos armadores e dos capitães do mar por causa de seu extenso conhecimento geográfico. A investigação das linhas de longitude e latitude do globo terrestre formavam, em sua opinião, um todo com a investigação do comprimento e largura do amor de Cristo. Ele viu-se colocado diante de 2 obras de Deus, a primeira na criação, a outra em Cristo, e em ambas ele adorava aquela majestade do Todo-Poderoso Deus, o que transportava sua alma ao êxtase. Conhecemos a Deus pela Escritura e pela natureza. Neste aspecto, é digno de nota que nossas melhores confissões calvinistas falam de 2 meios pelos quais conhecemos a Deus, a saber, as Escrituras e a natureza. E ainda mais notável é que Calvino, em vez de simplesmente tratar a natureza como um item acessório, como tantos teólogos estavam inclinados a fazer, estava acostumado a comparar as Escrituras a um par de óculos que nos capacita a decifrar novamente o pensamento divino, escrito pela mão de Deus no livro da natureza, o qual se tornou obliterado em consequência da maldição.
Assim, desapareceu toda a possibilidade de medo de que aquele que ocupava-se com a natureza estava desperdiçando suas capacidades na busca de coisas vãs e inúteis. Pelo contrário, foi percebido que por causa de Deus nossa atenção não pode ser retirada da vida da natureza e da criação. O estudo do corpo recuperou seu lugar de honra ao lado do estudo da alma, e a organização social da humanidade na Terra foi novamente considerada como sendo um objeto tão valioso da ciência humana quanto a congregação dos santos perfeitos no céu. Isto também explica a íntima relação existente entre o calvinismo e o humanismo. Até onde o humanismo se esforçou para substituir a vida eterna pela vida neste mundo, todo calvinista se opôs ao humanista. Mas em tudo quanto o humanista se contentou com um apelo pelo reconhecimento apropriado da vida secular, o calvinista foi seu aliado. O dogma da graça comum. Prossigo agora para considerar o dogma da graça comum, a consequência natural do princípio geral como apresentei a vocês, porém, em sua aplicação especial ao pecado entendido como corrupção de nossa natureza. O pecado coloca-nos diante de um dilema que em si mesmo é insolúvel. Se você vê o pecado como um veneno mortal, como inimizade contra Deus, como levando à condenação eterna, e se você descreve um pecador como sendo totalmente incapaz de fazer qualquer bem, e inclinado a todo mal, e por causa disso salvável somente se Deus mudar seu coração pela regeneração, então parece que, necessariamente, todas as pessoas incrédulas e não regeneradas devem ser homens maus e repulsivos. Mas isto está longe de ser nossa experiência na vida atual. Pelo contrário, o mundo incrédulo leva vantagem em muitas coisas. Mesmo civilizações pagãs produzem tesouros intelectuais. Tesouros preciosos têm vindo a nós da velha civilização pagã. Em Platão vocês encontram páginas as quais devoram. Cícero fascina vocês, os leva adiante por seu tom nobre e desperta em vocês santos sentimentos. E se considerarem seu próprio ambiente, aquilo que lhes é relatado e o que vocês deduzem do estudo e da produção literária de descrentes professos, quanto a que os atrai, com que vocês simpatizam e admiram. Não é exclusivamente o brilho do gênio ou o esplendor do talento que excita seu prazer nas palavras e ações de incrédulos, mas muitas vezes é sua beleza de caráter, seu zelo, sua devoção, seu amor, sua franqueza, sua fidelidade e seu senso de honestidade. É isso mesmo, não podemos deixar de mencionar. Frequentemente vocês nutrem o desejo de que certos crentes pudessem ter mais desta atratividade, e quem dentre nós não tem sido ocasionalmente envergonhado ao ser confrontado com as chamadas virtudes dos pagãos? A natureza corrompida não impede o surgimento de virtudes. Desta forma, é um fato que seu dogma da depravação total por causa do pecado nem sempre combina com suas experiências na vida. Todavia, se vocês correrem para a direção oposta e seguirem estes fatos experimentais, não devem se esquecer que toda a sua confissão cristã cai por terra, pois então vocês consideram a natureza humana como boa e não corrompida, assim devem ter compaixão dos vilões criminosos como eticamente insanos. A regeneração é completamente supérflua para viver oradamente, e sua concepção sobre a mais alta graça parece ser nada mais do que brincar com um medicamento, que muitas vezes prova ser completamente ineficaz. É verdade que algumas pessoas salvam-se desta posição incômoda falando das virtudes dos incrédulos como vícios esplêndidos e, por outro, imputando os pecados dos crentes ao velho Adão. Todavia vocês mesmos sentem que isto é um subterfúgio ao qual falta seriedade. A explicação dos católicos. Roma tentou encontrar uma rota de escape melhor na bem conhecida doutrina da pura naturalia. Os romanistas ensinaram que existiam duas esferas de vida, a terrena ou meramente humana aqui embaixo, e a celestial, mais elevada do que a humana como tal, a última oferecendo deleites celestiais na visão de Deus. Adão, segundo esta teoria, estava bem preparado por Deus para ambas as esferas, para a esfera comum da vida pela natureza que Deus lhe deu, e para a esfera extraordinária concedendo-lhe o dom sobrenatural da retidão original. Deste modo Adão estava duplamente suprido, para a vida natural bem como para a celestial. Pela queda ele perdeu a última,
não a primeira. Seu equipamento natural para sua vida terrena permaneceu quase inalterado. É verdade que a natureza humana foi enfraquecida, mas como um todo ela continuou com sua integridade. As dotações naturais de Adão continuaram sua possessão após a queda. Isto explica, para eles, por que é que o homem caído frequentemente leva vantagem na ordem natural da vida, o que é um fato meramente humano. Os problemas com a explicação católica. Vocês percebem que este é um sistema que tenta reconciliar o dogma da queda com o estado real das coisas ao nosso redor, e sobre esta notável antropologia está fundamentada toda a religião católica romana. Apenas duas coisas são defeituosas neste sistema: por um lado falta-lhe a profunda concepção escriturística de pecado, e por outro ele erra pela depreciação da natureza humana a qual conduz. Este é o falso dualismo do carnaval para o qual uma palestra anterior apontou. Nesta ocasião, o mundo é mais uma vez totalmente gozado, antes entra-se no Carovale, mas após o carnaval, a fim de salvar o ideal, segue-se por um pouco de tempo a elevação espiritual para as esferas mais elevadas da vida. Por esta razão o clero, separando-se do laço terreno no celibato, coloca-se em posição mais alta do que o leigo, e novamente, o monge, que separando-se também das possessões terrenas e sacrificando sua própria vontade, coloca-se, considerado eticamente, num nível mais alto do que o clero. E, finalmente, a perfeição mais alta é alcançada pelo estilista, que, subindo em seu pilar, separa-se a si mesmo de todas as coisas terrenas, ou por meio do silêncio ainda mais penitente que o faz enclausurar-se em sua caverna subterrânea. Horizontalmente, se posso usar esta expressão, o mesmo pensamento encontra encarnação na separação entre o solo sagrado e o secular. Tudo não aprovado e não apreciado pela Igreja é considerado como sendo de um caráter inferior, e o exorcismo no batismo fala-nos que estas coisas inferiores realmente estão destinadas a ser profanas. É evidente que um ponto de vista como este não convida o cristão a fazer um estudo das coisas terrenas. Nada senão um estudo relativo à esfera das coisas celestiais e a contemplação poderia atrair aqueles que, sob uma bandeira como esta, montaram guarda sobre o santuário do ideal. O dogma da graça comum é a explicação adequada calvinista. O calvinismo se opôs a esta concepção sobre a condição moral do homem caído, por um lado tomando nossa concepção de pecado no sentido mais absoluto e, por outro, explicando aquilo que é bom no homem caído por meio do dogma da graça comum. O pecado, segundo o calvinismo, o que está em pleno acordo com as escrituras sagradas, o pecado desenfreado e desacorrentado, deixado a si mesmo, teria imediatamente conduzido a uma degeneração total da vida humana, como pode ser inferido do que foi visto nos dias anteriores ao dilúvio. Mas Deus interrompeu o curso do pecado a fim de evitar a completa aniquilação de seu divino trabalho manual, o que naturalmente teria acontecido. Ele interferiu na vida do indivíduo, na vida da humanidade como um todo, e na vida da própria natureza através de sua graça comum. Esta graça, contudo, não aniquila a essência do pecado, nem a salva para a vida eterna, porém impede a execução completa do pecado, do mesmo modo como o discernimento humano impede a fúria de animais selvagens. O homem pode evitar que animais selvagens causem dano, primeiro, colocando-os atrás de grades, segundo, pode sujeitá-los à sua vontade, domando-os, e terceiro, pode torná-los atrativos, domesticando-os, exempli gratia, transformando o cachorro e o gato que originalmente eram animais selvagens em animais domésticos. Deus restringe o pecado pela graça comum. De um modo similar, Deus através da sua graça comum restringe a operação do pecado no homem, em parte quebrando seu poder, em parte domando seu espírito mau, e em parte domesticando sua nação ou sua família. Assim, a graça comum tem levado ao resultado de que um pecador não regenerado pode cativar-nos e atrair-nos pelo que é belo e cheio de energia, exatamente como acontece com nossos animais domésticos, mas isto certamente à maneira do homem. A natureza do pecado, contudo, permanece tão venenosa quanto era. Isto é visto no gato, que, devolvido à floresta, retorna a seu estado selvagem anterior após 2 gerações,
e uma experiência similar com relação à natureza humana tem sido experimentado neste momento na Armênia e em Cuba. Quem lê o relato do massacre de São Bartolomeu facilmente é inclinado a atribuir esses horrores ao baixo estado da cultura daqueles dias. Mas vejam, nosso século XIX tem excedido esses horrores através dos massacres na Armênia. E quem leu a descrição das crueldades cometidas pelos espanhóis no século XVI nas vilas e cidades da Holanda contra idosos, mulheres e crianças indefesas, e então ouve as notícias do que ocorreu agora em Cuba, não pode deixar de reconhecer que, o que foi uma desgraça no século XVI, tem se repetido no século XIX. Onde o mal não vem à superfície, ou não manifesta-se em toda a sua horribilidade, nós não devemos isto ao fato de que nossa natureza não é tão profundamente corrupta, mas somente a Deus, que, por sua graça comum, impede que as chamas da fogueira se alastrem sem controle. E se vocês perguntam como isto é possível, que de tal modo a partir do mal restringido algo possa surgir que atrai, agrada e interessa a vocês, tomem então como uma ilustração a balsa. Este barco é colocado em movimento pela correnteza, a qual o levaria rapidamente como flecha rio abaixo e o arruinaria, mas por meio da corrente a qual ele está preso, o barco sobe seguramente para o lado oposto, compelido para a frente pelo mesmo poder que de outro modo teria destruído. Deste modo Deus restringe o mal, e é Ele que extrai o bem do mal, e enquanto isso nós calvinistas nunca descuidamos em acusar nossa natureza pecaminosa. Todavia louvamos e agradecemos a Deus por tornar possível aos homens habitarem juntos numa sociedade bem ordenada, e por restringir-nos pessoalmente de pecados horríveis. Além disso, nós agradecemos a Ele por trazer à luz todos os talentos escondidos em nossa raça, desenvolvendo por meio de um processo regular a história da humanidade, e assegurando pela mesma graça, para a sua igreja na terra, um lugar para a sola de seu pé. Contudo, esta confissão coloca o cristão numa posição completamente diferente diante da vida. Pois então, em seu julgamento, não somente a igreja mas também o mundo pertence a Deus, e em ambos deve ser investigada a obra-prima do Supremo Arquiteto e Artífice. O calvinista não busca simplesmente contemplação. Um calvinista que busca a Deus, nem por um momento pensa em limitar-se à teologia e à contemplação, abandonando as outras ciências, como sendo de um caráter inferior, nas mãos de incrédulos, mas pelo contrário, considerando a ciência como sua tarefa, a fim de conhecer Deus em todas as suas obras, está consciente de ter sido chamado para sondar, com toda a energia de seu intelecto, as coisas terrenas bem como as coisas celestiais, para abrir à observação tanto a ordem da criação quanto a graça comum do Deus que ele adora, na natureza e seus maravilhosos atributos, na produção da indústria humana, na vida da humanidade, na sociologia e na história da raça humana. Assim, vocês percebem como este dogma da graça comum subitamente removeu o interdito, sob o qual a vida secular tinha colocado limite, mesmo sob o risco de chegar muito perto de uma reação em favor de um amor unilateral por estes estudos seculares. Foi então entendido que foi a graça comum de Deus que produziu na antiga Grécia e Roma os tesouros da luz filosófica, e desvendou para nós os tesouros da arte e da justiça, o que despertou o amor pelos estudos clássicos, a fim de renovar para nós o benefício de uma herança tão esplêndida. Não foi claramente visto que a história da humanidade não é tanto um espetáculo aforístico de paixões cruéis quanto um processo coerente com a cruz como seu centro, um processo no qual cada nação tem sua incumbência especial, e o conhecimento da qual pode ser uma fonte de bênção para todos os povos. Foi apreendido que a ciência da política e da economia nacional mereciam a cuidadosa atenção dos eruditos e pensadores. Além disso, foi intuitivamente concebido que nada havia, quer na vida da natureza ao nosso redor quer na própria vida humana, que não se apresenta como um objeto digno de investigação, que poderia lançar nova luz sobre as glórias de todo o cosmos em seus fenômenos visíveis e em suas operações invisíveis. E se, de um ponto de vista diferente, o progresso no conhecimento científico completo sobre estas linhas, muitas vezes, levou ao orgulho e desviou o coração de Deus, nós devemos a este glorioso dogma da graça comum que, nos círculos calvinistas,
O investigador mais profundo nunca deixou de reconhecer-se um pecador culpado diante de Deus, e de atribuir somente à misericórdia de Deus seu esplêndido entendimento das coisas do mundo. O calvinismo promoveu a liberdade da ciência. A liberdade da ciência não é licenciosidade ou ilegalidade. Tendo provado que o calvinismo encorajou o amor pela ciência e restaurou para a ciência seu domínio, permitam-me agora, em terceiro lugar, mostrar de que maneira ele promoveu sua indispensável liberdade. Para a genuína ciência, a liberdade é o que o ar que nós respiramos é para nós. Isto não significa que a ciência está totalmente desimpedida para o uso de sua liberdade e que não precisa obedecer leis. Pelo contrário, um peixe colocado numa terra seca é perfeitamente livre, a saber, para expirar e perecer, enquanto que um peixe, que realmente é livre para viver e desenvolver-se, deve estar totalmente cercado pela água e guiado por suas barbatanas. Do mesmo modo, cada ciência deve manter a mais íntima conexão com seu assunto e obedecer estritamente às reivindicações de seu próprio método, e a ciência pode mover-se livremente somente quando está estritamente limitada por este duplo laço. Pois a liberdade da ciência não consiste em licenciosidade ou ilegalidade, mas em ser liberta de todos os laços artificiais, porque não estão enraizados em seu princípio vital. As universidades na Idade Média. Então, a fim de entender plenamente a posição tomada por Calvino, deveríamos nos abster de qualquer concepção errônea sobre a vida universitária na Idade Média. Não eram conhecidas universidades do Estado naqueles dias. As universidades eram corporações livres, e deste modo protótipos de muitas universidades na América. Naqueles dias era a opinião geral que a ciência chamou à existência uma república literarum, uma riqueza comum de homens eruditos, a qual deve viver de seu próprio capital espiritual ou morrer por falta de talento e energia. Naqueles dias a transgressão da liberdade da ciência não veio do Estado, mas de um quartel completamente diferente. Por séculos, apenas dois poderes dominantes eram conhecidos na vida da humanidade, a Igreja e o Estado. A dicotomia do corpo e da alma era refletida nessa concepção de vida. A Igreja era a alma, o Estado o corpo, um terceiro poder era desconhecido. A vida da Igreja era centralizada no Papa, enquanto que a vida política das nações encontrou seu ponto de união no Imperador, e foi o esforço para resolver este dualismo numa unidade superior que acendeu as chamas da luta feroz pela supremacia da coroa imperial ou da tiara papal, como vista no conflito entre os Hohenstaufen e os Guelfos. Desde então, contudo, a ciência como um terceiro poder, graças à Renascença, se intrometeu entre eles. Decorridos 13 séculos, a ciência encontrou na nascente vida universitária sua própria encarnação e reivindicou uma existência independente do Papa e do Imperador. A universidade como um terceiro poder sucumbe ao papado. A única questão remanescente era se esse novo poder também deveria criar um centro hierárquico, a fim de revelar-se como o terceiro grande potentado ao lado do Papa e do Imperador. Ao contrário, o caráter republicano da universidade exigiu a exclusão de toda aspiração monárquica. Porém, era natural que o Papa e César, que tinham dividido entre si todo o domínio da vida, olhassem com suspeita o crescimento de um terceiro poder inteiramente independente, e tentassem de tudo, a fim de sujeitar as universidades às suas regras. Se todas as universidades então existentes tivessem tomado uma posição firme, um plano como este nunca teria sido bem-sucedido. Mas, como é frequentemente o caso entre corporações livres, a competição seduziu a mais fraca a procurar apoio de fora e assim elas pediram ajuda ao Vaticano. Isto forçou as universidades mais fortes a fazer o mesmo, e em breve, a fim de assegurar privilégios especiais, o favor do Papa foi universalmente cobiçado. Aqui é encontrado o mal fundamental. Deste modo, a ciência renunciou seu caráter independente. Foi omitido que a recepção intelectual e a reflexão da nossa consciência sobre o cosmos, em que consiste toda a ciência, formam uma esfera inteiramente diferente da Igreja. A força libertadora da Reforma. Atualmente, este mal tem sido refreado pela Reforma, e especialmente subjugado pelo Calvinismo.
formalmente subjugado, porque sendo a hierarquia monárquica abandonada na própria Igreja, e sendo introduzida uma república e uma organização federal sob a autoridade monárquica de Cristo, para nós calvinistas não mais existia uma cabeça espiritual da Igreja cuja tarefa seria governar sobre as universidades. Para os luteranos tal cabeça visível estava a mão no governador da terra, a quem eles honravam como o primeiro bispo, mas não para as nações calvinistas, que mantinham a Igreja e o Estado separados como duas diferentes esferas de vida. Um diploma de doutor, em seu sistema, não poderia derivar seu significado da opinião pública, nem da anuência papal, nem de uma ordenança eclesiástica, mas somente do caráter científico da instituição. A Igreja exerceu pressão sobre a ciência. A este deve ser adicionado um segundo ponto. Sem consideração para com o patrocínio papal sobre a universidade como tal, a Igreja exerceu pressão sobre a ciência importunando, acusando e perseguindo os inovadores por causa de suas opiniões expressas e escritos publicados. Roma se opôs à liberdade da palavra, não somente na Igreja, o que era correto, mas também além de seus limites. Somente a verdade, não o erro, tinha o direito de propagar-se na sociedade e era esperado que a verdade mantivesse sua base, não por vencer o erro num conflito honesto, mas por processá-lo no Tribunal de Justiça. Isto prejudicou a liberdade da ciência, porque submeteu questões científicas que não poderiam ser estabelecidas pela jurisdição eclesiástica ao julgamento da Corte Civil. Quem mantinha o silêncio ou submetia-se às circunstâncias evitava o conflito, e aquele que, sendo de ímpeto mais heróico, desafiasse a oposição era punido tendo suas asas cortadas, e se ele, apesar disso, tentasse voar com as asas cortadas, tinha seu pescoço torcido. Também aquele que publicasse um livro revelando opiniões audaciosas era considerado um criminoso e, finalmente, enfrentava a Inquisição e o cadafalso. O direito de livre investigação era desconhecido. Crendo firmemente que todas as coisas conhecíveis e dignas de serem conhecidas já eram conhecidas, e conhecidas bem e firmemente, a Igreja naqueles dias não tinha ideia da imensa tarefa reservada para a ciência, somente acordando de seu sono medieval, não da luta pela vida, que deveria ser a regra indispensável na execução de sua tarefa. A Igreja foi incapaz de saudar, na aurora da ciência, uma manhã rosa anunciando o levantar de um novo sol no horizonte, mas antes viu em seu brilho as faíscas latentes, as quais ameaçavam colocar fogo no mundo, e por isso, ela considerou-se justificada e no dever legal de apagar este fogo e extinguir estas chamas onde quer que uma erupção ocorresse. Podemos entender esta posição quando nos colocamos de volta naqueles tempos, mas não sem condenar firmemente seu princípio latente, pois se todo mundo tivesse persistido em favorecê-la, teria sufocado a ciência nascente em seu próprio berço. O calvinismo quebra as amarras da pressão. Portanto, glória ao calvinismo que, para começar, abandonou esta posição perniciosa com resultados eficazes, teoricamente por sua descoberta da esfera da graça comum, e a seguir, praticamente, oferecendo um abrigo seguro para todos que eram apanhados numa tempestade noutra parte. É verdade que o calvinismo, como sempre acontece em casos como este, de modo algum entendeu imediatamente o pleno significado de sua oposição, pois começou deixando intocado o dever de extirpar o erro em seu próprio código. Todavia, o conceito invencível que estava obrigado a conduzir e no decorrer do tempo conduziu para a liberdade da palavra, encontrou sua expressão absoluta no princípio de que a Igreja deve retirar-se para o campo da graça particular, e que isenta de seu governo encontra-se o amplo e livre campo da graça comum. O resultado disso foi que as penalidades da lei criminal foram gradualmente reduzidas a uma letra morta, e que, um único caso para exemplificar, Descartes, que teve de deixar a França católica romana, encontrou entre os calvinistas da Holanda, em Voetius, certamente um antagonista científico, mas um abrigo seguro na República. A sede pela ciência a faz prosperar. A isso devo adicionar que, a fim de fazer a ciência prosperar, precisava ser criada uma demanda para a ciência, e para esse fim a opinião pública tinha de ser libertada. Contudo, já que a Igreja estendeu seu velum sobre todo o drama da vida pública, o estado de servidão naturalmente continuou,
Porque o único objetivo da vida era merecer o céu e gozar do mundo tanto quanto a Igreja considerava ser consistente com esse fim principal. Desse ponto de vista era inimaginável que qualquer um estaria disposto a devotar-se com simpatia e com o amor do investigador ao estudo de nossa existência terrena. O desejo de todos foi direcionado para a vida eterna, e não pôde ser compreendido que o cristianismo, além de seu anseio pela salvação eterna, deve cumprir sobre a terra, por comissão divina, uma grande tarefa com relação ao cosmos. O calvinismo chamou todos de volta à ordem da criação. Esta nova concepção foi primeiramente introduzida pelo calvinismo, quando ele cortou pela raiz, no sentido mais absoluto, todo o conceito de que a vida sobre a terra estava destinada a merecer sempre a bem-aventurança do céu. Esta bem-aventurança, para todo verdadeiro calvinista, origina-se na regeneração e é selada pela perseverança dos santos. Deste modo, onde a certeza de fé suplantou o comércio de indulgências, o calvinismo chamou a cristandade de volta para a ordem da criação, repovoar a terra, subjugá-la e ter domínio sobre tudo quanto vive sobre ela. A vida cristã como uma peregrinação não foi mudada, mas o calvinista tornou-se um peregrino que, durante sua caminhada para nossa mansão eterna, ainda deve cumprir uma importante tarefa sobre a terra. O cosmos, em toda a riqueza do reino da natureza, foi desenrolado perante, sob e acima do homem. Todo este campo ilimitado deveria ser trabalhado. A este labor, o calvinista consagrou-se com entusiasmo e energia. Pois, segundo a vontade de Deus, a terra com tudo o que está nela deveria estar sujeita ao homem. Assim, naqueles dias, em meu país natal, a agricultura e a indústria, o comércio e a navegação prosperaram como nunca antes. Este novo nascimento da vida nacional despertou novas necessidades. A fim de subjugar a terra era indispensável um conhecimento da terra, conhecimento de seus oceanos, de sua natureza e dos atributos e leis desta natureza. E assim, aconteceu que o próprio povo que até então tinha se privado de encorajar a ciência, por meio de uma nova e viva energia subitamente chamou-a para a ação, incitando-a para um sentido de liberdade até agora totalmente desconhecido. O calvinismo apresenta a solução ao conflito científico. A ciência experimenta conflitos internos. E agora abordarei meu último ponto, a saber, a afirmação de que a emancipação da ciência deve inevitavelmente levar a um claro conflito de princípios, e que também para este conflito, somente o calvinismo ofereceu a pronta solução. Vocês entendem qual conflito tenho em vista? A livre investigação conduz a colisões. Uma pessoa traça as linhas sobre o mapa da vida de modo diferente de seu próximo. O resultado é a origem de escolas e tendências. Otimistas e pessimistas. Uma escola de Kant e uma escola de Hegel. Entre os juristas, os deterministas se opõem aos moralistas. Entre os médicos, os homeopatas se opõem aos alopatas. Plutonistas e netunistas, darwinistas e antidarwinistas competem um com o outro nas ciências naturais. Wilhelm von Humboldt, Jacob Grimm e Max Miller formam diferentes escolas no campo da linguística. Formalistas e realistas brigam uns com os outros dentro dos muros clássicos do templo filosófico. Por toda a parte contenda, conflito, luta, às vezes veemente e intensa, não raramente mescladas com aspereza pessoal. E, todavia, embora a energia da diferença de princípio encontre-se na raiz de todas estas disputas, estes conflitos secundários são colocados completamente à sombra pelo conflito principal, o qual em todos os países confunde veementemente as mentes, o poderoso conflito entre aqueles que aderem à confissão do Deus triuno e sua palavra, e aqueles que procuram a solução do problema do mundo no deísmo, no panteísmo e no naturalismo. Não existe conflito entre fé e ciência. Note que eu não falo de um conflito entre a fé e a ciência. Um conflito como este não existe. Toda ciência num certo grau parte da fé, e ao contrário, a fé que não leva à ciência é fé equivocada ou superstição, mas não é fé real, genuína. Toda ciência pressupõe fé em si,
em nossa autoconsciência, pressupõe fé no trabalho acurado de nossos sentidos, pressupõe fé no corretismo das leis do pensamento, pressupõe fé em algo universal escondido atrás dos fenômenos especiais, pressupõe fé na vida, e especialmente pressupõe fé nos princípios dos quais nós procedemos, o que significa que todos estes axiomas indispensáveis, necessários a uma investigação científica produtiva, não vêm a nós pela prova, mas são estabelecidos em nosso julgamento por nossa concepção interior e dados com nossa autoconsciência. Por outro lado, todo tipo de fé tem em si mesmo um impulso para manifestar-se livremente. A fim de fazer isto, ela precisa de palavras, termos e expressões. Estas palavras devem ser a encarnação de pensamentos. O conflito sobre o cosmos considerado é normal ou é anormal. Estes pensamentos devem estar conectados reciprocamente, não somente com eles mesmos, mas também com nosso ambiente, com o tempo e a eternidade, e tão logo a fé refulge deste modo em nossa consciência, nasce a necessidade da ciência e da demonstração. Daqui segue-se que o conflito não é entre a fé e a ciência, mas entre a afirmação de que o cosmos, como existe hoje, está numa condição normal ou anormal. Se ele é normal, então ele se move por meio de uma evolução eterna de suas potências até seu ideal. Mas se o cosmos em sua presente condição é anormal, então um distúrbio aconteceu no passado, e somente um poder regenerador pode garantir o alcance final de seu alvo. Esta, e não outra, é a antítese principal que separa as mentes pensantes no campo da ciência nas duas formações de combate opostas. Normalistas, somente causa e efeito. Os normalistas se recusam a levar em conta outros dados senão os naturais, não descansam até encontrarem uma interpretação idêntica para todos os fenômenos, e se opõem com o máximo vigor, a cada momento, a todas as tentativas de quebrar ou de checar as inferências lógicas de causa e efeito. Portanto, eles também oram a fé num sentido formal, mas somente na medida em que ela se mantém em harmonia com os dados gerais da consciência humana, e esta sendo considerada como normal. Materialmente, contudo, eles rejeitam a própria ideia de criação e só podem aceitar a evolução, uma evolução sem um ponto de partida no passado e eternamente evoluindo-se no futuro até perder-se infinito e limitado. Nenhuma espécie, nem mesmo a espécie Homo sapiens, originou-se como tal, mas dentro do círculo dos dados naturais desenvolveu-se de formas de vida inferiores e precedentes. Principalmente nem milagres, mas em vez deles a lei natural dominando de um modo inexorável. Nem pecado, mas evolução de uma posição moral inferior para uma superior. Se eles toleram as escrituras sagradas no todo, o fazem na condição de que todas aquelas partes que não podem ser explicadas logicamente são uma produção humana a ser cortada fora. Um Cristo, se necessário, mas alguém que seja o produto do desenvolvimento humano de Israel. E do mesmo modo um Deus, ou melhor um Ser Supremo, mas segundo o modo dos agnósticos, oculto atrás do universo visível, ou panteisticamente escondido em todas as coisas existentes e concebido como o reflexo ideal da mente humana. Anormalistas, na posição contraditória. Os anormalistas, por outro lado, que fazem justiça à evolução relativa, mas aderem à criação primordial em oposição a um evolutivo infinito, se opõem à posição dos normalistas com toda a sua força, sustentam inexoravelmente a concepção do homem como uma espécie independente, porque somente nele é refletida a imagem de Deus, concebem o pecado como a destruição de nossa natureza original e, consequentemente, como rebelião contra Deus. E por esta razão eles postulam e sustentam o milagre como o único meio para restaurar o anormal, o milagre da regeneração, o milagre das Escrituras, o milagre no Cristo descendo como Deus com sua própria vida na nossa, e assim, devido a esta regeneração do anormal, eles continuam a descobrir a norma ideal não na natureza mas no Deus triuno. Sistemas de ciência com sua própria fé. Portanto, nem a fé nem a ciência, mas dois sistemas científicos ou se vocês preferirem, duas elaborações científicas são opostas uma à outra, cada uma tendo sua própria fé. Nem pode ser dito que é aqui que a ciência que se opõe à teologia, pois temos de tratar com duas formas absolutas de ciência,
ambas as quais reivindicam o domínio completo do conhecimento humano, e ambas as quais têm uma sugestão acerca de seu próprio Ser Supremo como o ponto de partida para sua cosmovisão. O panteísmo, bem como o deísmo, é um sistema acerca de Deus, e sem reservas a teologia moderna toda encontra seu lar na ciência dos normalistas. E finalmente, estes dois sistemas científicos, dos normalistas e dos anormalistas, não são oponentes relativos andando juntos metade do caminho, e depois disso, suportando pacificamente um ao outro por escolherem diferentes caminhos. Ao contrário, ambos estão disputando com perseverança um com o outro todo o domínio da vida, e eles não podem desistir do esforço constante para derrubar ao chão todo o edifício das afirmações de seus respectivos adversários, inclusive todo o fundamento sobre o qual suas afirmações repousam. Se não tentassem isto, eles mostrariam, em ambos os lados, que honestamente não creem em seus pontos de partida, que não são combatentes sérios, e que não entenderam a exigência primordial da ciência, que certamente reivindica unidade de concepção. Dois sistemas com dois pontos de partida díspares. Um normalista, que mantém em seu sistema a mais leve possibilidade da criação, de uma imagem de Deus específica no homem, do pecado como uma queda, de Cristo na medida em que ele transcende o humano, da regeneração como diferente de evolução, da Escritura como trazendo-nos os verdadeiros oráculos de Deus, é um erudito anfíbio e perdeu o direito ao nome de cientista. Mas por outro lado, aquele que como um anormalista transforma a criação, numa certa extensão, em evolução, que não vê no animal uma criatura protoplástica feita à imagem do homem, mas originada do homem, que rejeita a criação do homem em justiça original, e que além disso tenta por todos os meios explicar a regeneração, Cristo e as Escrituras como o resultado de causas meramente humanas, em vez de aderir com toda a energia de sua alma à causa divina, como dominando em tudo isto acima de todos os dados humanos, igualmente deve ser decididamente banido de nossas fileiras como um homem anfíbio e não científico. O normal e o anormal são dois pontos de vista absolutamente diferentes que nada têm em comum na sua origem. Linhas paralelas nunca se cruzam. Vocês devem escolher ou um ou outro. Mas o que quer que escolham, o que quer que vocês sejam como homens de ciência, devem sê-lo consistentemente, não somente na docência de teologia, mas em todas as docências, em toda a sua biocosmovisão, na imagem completa do mundo refletida no espelho de sua autoconsciência enquanto ser humano. Defesa do anormalismo. É verdade que cronologicamente, por muitos séculos seguidos, nós anormalistas fomos os oradores, poucas vezes fomos desafiados, enquanto que nossos oponentes mal tiveram qualquer oportunidade para contestar nossos princípios. Com o declínio da velha cosmovisão pagã e o surgimento da cosmovisão cristã, a convicção geral de que tudo foi criado por Deus, que as espécies de seres foram trazidas à existência por atos criativos especiais, e que entre estas espécies de seres o homem foi criado como o portador da imagem de Deus em justiça original, além disso, que a harmonia original foi quebrada pelo intermédio do pecado, e que, a fim de restaurar este estado anormal das coisas à sua condição primitiva, Deus introduziu os meios anormais de regeneração, de Cristo como nosso mediador e da Santa Escritura, logo tornou-se profundamente enraizada entre todos os estudantes. Certamente houve, em de todos os tempos, zombadores que escarneceram destes fatos, e pessoas indiferentes que não tiveram nenhum interesse por eles, até mesmo em grande número, mas vocês podem contar de uma só vez nas pontas dos dedos os poucos que durante 10 séculos se opuseram cientificamente a esta convicção universal. A Renascença, sem dúvida, favoreceu o surgimento de uma tendência infiel, a qual foi sentida até mesmo no Vaticano, e o humanismo criou o entusiasmo pelos ideais greco-romanos, também permitiu que, após o fim da Idade Média, a oposição dos normalistas tivesse início. Todavia, permanece a realidade de que a grande multidão de filólogos, juristas, médicos e físicos, séculos depois deixem intocados estes fundamentos sobre os quais a velha convicção repousou. Foi durante o século XVIII que a oposição fez uma mudança de fronte, deixando a circunferência e tomando uma posição no centro, e foi a mais nova filosofia que, pela primeira vez numa escala geral,
expôs a declaração de que os princípios da cosmovisão cristã eram completamente insustentáveis. Deste modo, os normalistas primeiro começaram a suspeitar e então tornaram-se conscientes de sua oposição fundamental. Toda a posição possível, viável, nesta reação contra a convicção até então prevalecente, desde aquele tempo tem sido desenvolvida uma após a outra num sistema filosófico especial. Esses sistemas, divergentes se comparados uns aos outros, estavam contudo em perfeito acordo em sua negação do anormal. Após esses sistemas filosóficos terem assegurado a anuência da liderança, as diversas ciências seguiram e estavam prontas para introduzir as novas hipóteses de um processo normal infinito como ponto de partida de suas investigações especiais nos campos da jurisprudência, medicina, ciência natural e história. O normalismo se expande na ausência de fé pessoal. Então, por um momento, certamente a opinião pública foi assombrada com súbito pavor, mas visto que a maioria das pessoas carecia de fé pessoal, esta relutância superficial foi de curta duração. Dentro de um quarto de século, a concepção de vida dos normalistas num sentido literal conquistou o mundo em seu centro diretor. E somente aquele que tinha aderido ao conceito anormalista em virtude de sua fé pessoal se recusou a unir-se ao coro daqueles que cantavam os louvores da mentalidade moderna, e ao primeiro impacto sentiu-se inclinado a anatematizar toda a ciência, retirou-se para a tenda do misticismo. É verdade que por algum tempo os teólogos tentaram defender sua causa apologeticamente, mas esta defesa poderia ser comparada a um homem que tenta ajustar uma moldura de janela torta, enquanto está inconsciente do fato que o próprio edifício está vacilando em suas fundações. Tentativas ilegítimas de normalizar a teologia. Esta é a razão por que os mais hábeis teólogos, especialmente na Alemanha, imaginaram que a melhor coisa a fazer seria aproveitarem-se de um ou de outro destes sistemas filosóficos como uma escora para sustentar o cristianismo. O primeiro resultado desta combinação de filosofia e teologia foi a assim chamada teologia da mediação, a qual gradualmente tornou-se mais e mais pobre em sua parte teológica, e mais rica em sua parte filosófica, até que finalmente a moderna teologia levantou sua cabeça e encontrou sua glória na tentativa de purificar a teologia de seu caráter anormal. E fez isto de um modo tão completo que Cristo foi transformado num homem, nascido como nós nascemos, que nem mesmo era inteiramente livre do pecado, as Santas Escrituras numa coleção de escritos, em sua maior parte pseudopigráfica e de todas as maneiras possíveis interpolada e cheia de mitos, lendas e fábulas. O cântico do salmista, nós não vemos nossos sinais, eles têm levantado seus estandartes por sinais, tem sido literalmente cumprido por eles. Cristo e as Escrituras, cada sinal do anormal foi arrancado pela raiz, e o sinal do processo normal abraçado como único critério genuíno da verdade. Neste resultado, repito o que já tenho declarado, nada há para surpreender-nos. Aquele que olha subjetivamente para seu ser interior e objetivamente para o mundo à sua volta como normal, não pode senão falar como eles falam, não pode alcançar um resultado diferente, e seria insincero em sua posição como um homem de ciência se ele apresentasse as coisas numa compreensão diferente. E portanto, de um ponto de vista moral, nem por um momento pensando sobre a responsabilidade do homem no julgamento de Deus, nada pode ser dito contra seu ponto de vista pessoal, contanto que, pensando como ele pensa, ele mostre a coragem para deixar voluntariamente a Igreja cristã em todas as suas denominações. A importância da percepção individual. O calvinismo considera a consciência humana. Se o caráter do intenso e inevitável conflito é assim e não de outro modo, vejam então a posição invencível que o calvinismo aponta para nós no esforço e luta resultante desse conflito. Ele não se mantém ocupado com apologética inútil, não retorna à grande batalha numa escaramuça ao redor de uma defesa externa, mas volta-se imediatamente para a consciência humana, da qual cada homem de ciência deve seguir como sua consciência. Esta consciência, exatamente por causa do caráter anormal das coisas, não é a mesma em todos. Se a condição normal das coisas não tivesse sido quebrada, a consciência de todos emitiria o mesmo som, mas na verdade, este não é o caso.
Em um a consciência de pecado é muito poderosa e forte, em outro ela é fraca ou completamente deficiente. Em um a certeza da fé fala com decisão e clareza como resultado da regeneração, outro nem mesmo entende o que ela é. Assim também em um o Testimonium Spiritus Sancti proclama ruidosamente em tons firmes e fortes, enquanto que o outro declara que nunca ouviu seu testemunho. Os elementos da consciência calvinista. Estes três, a consciência de pecado, a certeza da fé e o testemunho do Espírito Santo, são elementos constituintes da consciência de cada calvinista. Eles formam seu conteúdo imediato. Sem estes três a autoconsciência não existe nele. Isto o normalista rejeita, por isso tenta forçar sua consciência sobre nós e reivindica que nossa consciência deve ser idêntica à sua. Nada mais poderia ser esperado de seu ponto de vista. Pois se ele admitisse que poderia haver uma diferença real entre a sua consciência e a nossa, teria que admitir com isso uma quebra na condição normal das coisas. Nós, pelo contrário, não reivindicamos que nossa consciência seja encontrada nele. É verdade que Calvino afirma que existe escondido no coração de cada homem uma semente religiosa, semen religionis, e que o sentimento de Deus, sensus divinitatis, confessado ou não, em momentos de intenso esforço mental faz a alma temer. Porém, não é menos verdade que é exatamente seu sistema que ensina que a consciência humana em um homem que crê e num homem que não crê não podem concordar, mas que, pelo contrário, a discordância é inevitável. Aquele que não é nascido de novo não pode ter um conhecimento substancial do pecado e aquele que não é convertido não pode possuir a certeza da fé. Aquele que carece do Testimonium Spiritus Sancti não pode crer nas Santas Escrituras, e tudo isto segundo o dizer penetrante do próprio Cristo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, e também segundo o dizer do apóstolo, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Calvino, contudo, não desculpa os incrédulos por causa disso. Virá o dia em que eles serão convencidos em suas próprias consciências. A consciência humana do regenerado e do não regenerado. Mas com relação à presente condição das coisas nós, certamente, devemos reconhecer dois tipos de consciência humana, a do regenerado e a do não regenerado, e estas duas não podem ser idênticas. Em uma é encontrado o que falta na outra. Uma está inconsciente da quebra e consequentemente apega-se ao normal, a outra tem uma experiência tanto da quebra como de uma mudança e assim possui em sua consciência o conhecimento do anormal. Portanto, se é verdade que a própria consciência do homem é seu primum verum e por isso deve também ser o ponto de partida para todo cientista, então a conclusão lógica é que é uma impossibilidade que ambos deveriam concordar e que todo esforço para fazê-los concordar está destinado ao fracasso. Ambos, como homens honestos, sentirão o dever de limitar-se a erigir um edifício científico como este para todo o cosmos, o qual esteja em harmonia com os dados fundamentais concedidos em sua própria autoconsciência. A solução calvinista, a ciência forma um todo completo. Vocês percebem imediatamente quão radical e fundamental é esta solução calvinista ao complicado problema. A ciência não é desprezada ou deixada de lado, mas postulada para o cosmos como um todo e para todas as suas partes. É mantida a reivindicação de que sua ciência deve formar um todo completo. E a diferença entre a ciência dos normalistas e a dos anormalistas não está baseada sobre algum resultado diferente da investigação, mas sobre a diferença inegável que distingue a autoconsciência de um da do outro. Ciência livre é a fortaleza que nós defendemos contra o ataque de sua tirânica irmã gêmea. O normalista tenta violentar-nos até mesmo em nossa própria consciência. Ele nos fala que nossa autoconsciência precisa ser uniforme com a sua e que tudo mais que imaginamos encontrar em nossas posições está condenado como autoilusão. Em outras palavras, o normalista deseja arrancar de nós o próprio objeto que em nossa autoconsciência é o mais alto e mais santo dom do qual um rio contínuo de gratidão jorra de nossos corações para Deus. Ele considera uma mentira em nossas almas aquilo que é mais precioso e certo para nós do que nossa vida.
Com nobre orgulho nossa consciência de fé e a indignação de nosso coração erguem-se contra tudo isso. Nós nos resignamos ao destino de sermos desrespeitados e oprimidos no mundo, mas nos recusamos a ser forçados por qualquer um no santuário de nosso coração. Nós não criticamos a liberdade do normalista de edificar uma ciência bem construída a partir das premissas de sua própria consciência, mas estamos determinados a defender nosso direito e liberdade de fazer o mesmo, se necessário for, a qualquer custo. A prevalência atual do normalismo. Os papéis estão agora trocados. Até não muito tempo atrás as principais posições do anormalismo eram consideradas como axiomas por todas as ciências, em quase todas as universidades, e os poucos normalistas, que naquele tempo se opunham ao princípio de seus antagonistas, encontravam dificuldade para achar uma cadeira professoral. Primeiramente, eles foram perseguidos, então declarados ilegais, depois disto quando muito, tolerados. Mas, atualmente, são os mestres da situação, controlam toda a influência, preenchem 90% de todas as cadeiras e a consequência é que o anormalista, que foi arrancado da casa oficial, é agora obrigado a procurar por um lugar onde possa depositar sua cabeça. A princípio nós mostramos para eles a porta e agora este assalto pecaminoso sobre sua liberdade é vingado pelo justo julgamento de Deus pelo fato deles nos colocarem no olho da rua. A coragem necessária ao erudito cristão. E assim, a questão é se a coragem, a perseverança e a energia que os habilitou a finalmente vencer seu litígio, serão encontradas agora num grau mais alto com os eruditos cristãos. Que Deus o permita. Vocês não podem privar da liberdade de pensamento, de expressão e de imprensa aquele cuja consciência difere das suas, mais ainda, vocês não podem nem mesmo pensar nisto. É inevitável que eles, a partir de seu ponto de vista, derrubem tudo quanto em sua opinião é santo. Em vez de buscar auxílio para sua consciência científica em queixas deprimidas, ou em sentimentos místicos, ou em trabalho não confessional, a energia e o cuidado de nossos antagonistas deve ser sentida por todo erudito cristão como um claro incentivo a si mesmo para também voltar-se para seus próprios princípios em sua reflexão, para renovar toda a investigação científica sobre as linhas desses princípios e para saturar a imprensa com a carga de seus estudos convincentes. Se nós nos consolamos com o pensamento de que podemos sem perigo deixar a ciência secular nas mãos de nossos oponentes, se somos bem-sucedidos apenas em salvar a teologia, nossas táticas serão as do avestruz. É realmente insensato limitar-se à salvação de seu quarto superior, enquanto o resto da casa está em chamas. Calvino muito tempo antes já possuía uma convicção melhor, quando cobrou uma filosofia cristiana, e afinal cada faculdade, e nestas faculdades cada ciência em particular, está mais ou menos conectada com a antítese de princípios, e consequentemente deveria estar impregnada por ela. Tão pouco podem vocês procurar sua segurança fechando seus olhos para a atual condição das coisas, naquilo que tantos cristãos imaginam encontrar uma proteção segura. Tudo que os astrônomos ou geólogos, físicos ou químicos, zoólogos ou bacteriologistas, historiadores ou arqueólogos trazem à luz deve ser registrado, certamente separado das hipóteses que eles têm introduzido por trás e das conclusões que têm tirado, mas cada fato deve ser registrado por vocês, igualmente, como um fato e como um fato que deve ser incorporado tanto em sua ciência como na deles. A necessidade de uma mudança radical nas tendências atuais. Liberdade para a universidade. Contudo, a fim de tornar isto possível, a vida universitária deve ser novamente submetida à mudança, exatamente como nos dias quando o calvinismo começou sua esplêndida carreira. Ultimamente, com a vida universitária por toda parte, o mundo presumiu que a ciência cresceu apenas de uma consciência humana homogênea, e que nada exceto a erudição e habilidade determinam se vocês podem reivindicar uma cadeira professoral ou não. Ninguém pensou, como William Silencioso quando fundou a Universidade de Leiden em oposição à de Louvain, em duas linhas de universidades, opostas uma à outra por causa da diferença radical de princípio. Desde então, contudo,
o amplo conflito mundial entre os normalistas e os anormalistas brotou em plena força. A necessidade de uma divisão da vida universitária começou novamente a ser sentida mais amplamente em ambos os lados. Os primeiros no campo foram, falo da Europa somente, os próprios incrédulos normalistas, que fundaram a Universidade Livre de Bruxelas. Antes disso, na própria Bélgica, a Universidade Católica Romana de Louvain, em virtude de velhas tradições, foi colocada em oposição às universidades neutras de Liège e Gien. Na Suíça, uma universidade surgiu em Freiburg, renomada embora ainda jovem, como uma encarnação do princípio católico romano. Na Grã-Bretanha, o mesmo princípio foi seguido em Dublin. Na França, as faculdades católicas romanas estão competindo com as faculdades de instituições do Estado. E também na Holanda, Amsterdã viu o nascimento da Universidade Livre para o Cultivo Geral das Ciências sobre o fundamento do princípio calvinista. A tendência de gerar uma unidade forçada. Se agora, segundo a exigência do calvinismo, a Igreja e o Estado retiram-se da vida universitária, não digo seus dons liberais mas sua alta autoridade, a fim de que seja permitido à universidade criar raiz e desenvolver-se em seu próprio solo, então certamente a divisão, que já está começando, será consumada por si mesma e sem distúrbio, e neste campo também será visto que somente uma separação pacífica dos adeptos de princípios antitéticos garante o progresso honesto, e entendimento mútuo. Aqui chamamos a história como nossa testemunha. Primeiramente, os imperadores de Roma tentaram concretizar a falsa ideia do Estado único, mas a divisão de sua monarquia universal numa multidão de nações independentes foi necessária para desenvolver os poderes políticos ocultos da Europa. Após a queda do Império Romano, a Europa cedeu ao encantamento da Igreja Mundial Única, até que a Reforma também dispersou esta ilusão, abrindo assim o caminho para um desenvolvimento superior da vida cristã. A multiformidade da América. Em parte alguma isto é visto mais claramente do que nos Estados Unidos da América, onde a multiformidade denominacional deu uma incorporação eclesiástica separada para cada diferença de princípio. No conceito de uma ciência única, a velha maldição da uniformidade ainda é mantida. Mas sobre isto também pode ser profetizado que os dias desta unidade artificial estão contados, que ela se romperá e que ao menos neste campo os princípios católicos romanos, calvinistas e evolucionistas farão surgir diferentes esferas da vida científica que prosperarão numa multidão de universidades. A verdadeira ciência deve livrar-se de seus laços artificiais. Devemos ter sistemas na ciência, coerência na instrução, unidade na educação. Só é realmente livre a ciência que, enquanto está estritamente limitada a seu próprio princípio, tem o poder de livrar-se de todos os laços artificiais. O resultado final, portanto, será, graças ao calvinismo que abriu para nós o caminho, que esta liberdade da ciência também triunfará finalmente, primeiramente garantindo pleno poder para cada sistema de vida dominante fazer uma colheita científica de seu próprio princípio, e em segundo lugar, rejeitando o nome de científico a qualquer investigador que ousar não expor as cores de sua própria bandeira, e não mostrar, adornado sobre seu escudo em letras de ouro, o próprio princípio pelo qual ele vive, e do qual suas conclusões derivam seu poder.